E na palavra infodemia, você já ouviu falar? A palavra infodemia tem ganho muita relevância ultimamente, principalmente na internet. Ela vem da fusão de info, de informação ou informática, e demia, de epidemia, ou seja, como se fosse uma epidemia da informação. E segundo a Organização Mundial da Saúde, infodemia significa o seguinte: dilúvio de informações, precisas ou não, que dificultam o acesso a fontes e orientações confiáveis. Principalmente na época da pandemia de Covid-19, qualquer coisa que você resolva buscar na internet, vem um dilúvio de informações sobre aquela busca que você fez, algumas confiáveis, outras não confiáveis, e isso vai meio que mascarando, vai meio que dificultando o acesso das pessoas a informações confiáveis e a informações precisas. Sem se falar que ainda existe nesse universo inteiro uma grande quantidade de perfis falsos, perfis de pessoas que destilam ódio pelas redes sociais, os chamados haters, e isso tem contribuído bastante para que a infodemia ganhe esse aspecto de um verdadeiro tsunami de informações nas redes sociais sobre a pandemia de Covid-19. E muitas vezes essas informações em grande quantidade, essa enxurrada de informações, são informações imprecisas, são informações falsas e que mais atrapalham do que ajudam. E outro dado bastante relevante sobre a infodemia na pandemia de Covid-19 foi divulgado recentemente pela Organização Pan-Americana de Saúde. E olha só esses dados que eu vou te dizer agora. Um relatório recente divulgado pela Organização Pan-Americana de Saúde mostrou que apenas no mês de abril, sobre o tema Covid-19, foram publicados 361 milhões de vídeos em todo o mundo dentro da plataforma YouTube. Foram 19.200 artigos publicados no Google Acadêmico e 550 milhões de tweets com o tema coronavírus ou Covid-19 ou pandemia. Então você observa que é uma verdadeira enxurrada de informações. E, como eu disse anteriormente, uma boa parte dessas informações são informações truncadas, imprecisas, não confiáveis e muitas delas, inclusive, fake news. Isso tem contribuído para uma grande desinformação, uma grande apreensão das pessoas. Eu tenho vários amigos que, por saberem que eu sou especialista na área da saúde, na área de microbiologia e imunologia, antes de propagar notícias que recebem por várias fontes, como por exemplo o WhatsApp, estão mandando as notícias para mim para que eu possa fazer uma análise antes deles compartilharem. Isso deve ser feito pelas pessoas que têm acesso à informação, para ter uma responsabilidade naquilo que se propaga adiante. Eu vou te mostrar aqui, por exemplo, uma das notícias que eu recebi, um banner de WhatsApp completamente equivocado, completamente truncado. Um desses meus amigos me enviou esse banner por aqui e pediu um auxílio. Olha só esse banner. E, gente, circula pelo WhatsApp um banner com informações que diz mais ou menos assim: informações para todos. O Covid-19 é imune a organismos com um pH maior do que 5,5. Logo na primeira frase, a quantidade de erros é absurdamente grande. Primeiro que Covid-19 é a doença, não é o vírus é o SARS-CoV-2. E segundo, quem é imune ao vírus é o organismo e não o contrário. Aqui tenta passar a ideia de que o vírus erroneamente chamado Covid-19 é que seria imune ao organismo, inverteu aí as ordens. Segundo que pH é uma grandeza química, tá, que está escrito de maneira errada. O P deveria ser minúsculo, de potencial, e o H do símbolo hidrogênio maiúsculo. Então aqui já tem um outro erro. Outra coisa, não há comprovação de que um organismo tenha pH maior que 5,5 e esteja protegido do coronavírus. Vamos avançar. Precisamos consumir mais alimentos alcalinos que nos ajudem a aumentar o nível de pH. pH de novo escrito de maneira errada, para combater o vírus. Então, na verdade, quando você consome alimentos alcalinos, o pH do teu corpo não vai também alcalinizar em função disso. Cada tecido do nosso corpo tem a sua faixa adequada de pH. E isso não tem relação direta com o tipo de alimento que você ingere. E aqui vem os maiores erros, alguns dos quais são:
Limão com pH 9,9. Lembrando que acima de 7 o pH é alcalino. 7 é neutro e abaixo de 7 ele é ácido. As frutas cítricas como limão, tangerina, abacaxi e laranja, todas têm pH ácido, portanto todas têm pH abaixo de 7 e aqui todas estão com pH alcalino acima de 8. O abacate tem um pH aqui de 15,6, a escala máxima de pH é 14. Esse cara talvez ganhe o prêmio Nobel de Química por descobrir pH acima de 14. O alho tem pH ácido, deveria ser abaixo de 7, e a manga pH ácido. Então veja que é um banner cheio de informações erradas, é um banner fruto de uma fake news. É incrível, não? As pessoas se aproveitam desse momento de fragilidade da humanidade em que as pessoas estão com medo, estão apreensivas, em busca de informações, se dão ao trabalho de produzir um banner com a estética até razoável como esse que eu acabei de mostrar, mas recheado de notícias falsas, contribuindo para essa infodemia da desinformação. E nessa enxurrada de informações chamada de infodemia, há muita coisa grosseira que a gente do ramo da ciência fica até às vezes chocado, como por exemplo a história de que o coronavírus foi um vírus produzido em laboratório na China e que vazou desse laboratório de maneira acidental e causou a atual pandemia. Vários estudos científicos já demonstraram que o atual coronavírus é um vírus natural. Ele não foi um vírus manipulado em laboratório. As pessoas, quando a gente fala, por exemplo, de uma vacina que está sendo desenvolvida por um laboratório chinês e que está sendo inclusive testada aqui no Brasil pelo Instituto Butantan, começam a alardear que não vão tomar a vacina chinesa, que a vacina chinesa vai causar a doença. Então, quer dizer, são tipos de situações que não ajudam em nada no desenvolvimento de uma proteção ou no desenvolvimento de um tratamento que seja minimamente adequado para a Covid-19. Como, por exemplo, enaltecer a hidroxicloroquina, levantando uma caixa de hidroxicloroquina no meio de uma multidão, como se fosse um troféu em plena final de campeonato de futebol. Então, quer dizer, essas situações vão bombardeando a mente das pessoas e vão levando as pessoas a ficarem ansiosas, nervosas, algumas inclusive entrando em depressão. E eu digo a vocês sem medo de errar, acreditem na ciência. É a partir da ciência que nós vamos descobrir um tratamento adequado para a Covid-19 e uma vacina que seja eficaz para prevenir as pessoas de contrair essa doença. A ciência já avançou bastante nos últimos meses, tem avançado como nunca na história da humanidade na busca de uma alternativa, na busca de uma solução. E quanto a qualquer teoria da conspiração, ou em relação ao tratamento, ou em relação à vacina, ou em relação ao fato do vírus possivelmente ser um vírus artificial produzido em laboratório, entendam o que eu já disse uma vez aqui no canal. No mundo existem algo em torno de 500 mil cientistas com doutorado na área de microbiologia e imunologia. Para que essas teorias da conspiração prosperassem, para que a ideia dessas teorias prosperassem, seria necessário calar a boca de boa parte desses cientistas, que são, em sua ampla maioria, pessoas éticas e comprometidas com o desenvolvimento de uma ciência de qualidade. Eu sei que você pode estar apreensivo com a situação da pandemia de Covid-19, que busca informações com uma certa frequência, mas procure buscar informações a partir de vídeos de canais confiáveis, a partir de fontes confiáveis. E é muito fácil você checar isso através do perfil das pessoas, através do histórico que as pessoas têm na manutenção de contas e canais, por exemplo, de vídeo aqui dentro do YouTube. Eu quero te passar algumas dicas importantes para, em tempos de infodemia, você se manter relativamente tranquilo. Acompanhe aqui comigo. Desligue as notificações do seu celular para evitar um estresse e uma sobrecarga de informações que lhe chegam diariamente. Mantenha o foco escolhendo horários específicos para se conectar nas redes sociais em busca de informação. Pense na qualidade da comunicação, certificando-se de que quem está passando a informação para você está fazendo de uma forma clara e é uma pessoa confiável. Não tente saber de tudo a todo momento. Isso vai fazer com que você se estresse cada vez mais, levando você a uma exaustão mental e psicológica. E por fim,
Respire. Escolha momentos do dia para você se desconectar, de preferência inclusive desligando o seu celular, para dar tempo do seu cérebro se reprogramar e processar as informações que você já absorveu. E essa última dica é realmente muito importante. Ao longo do dia, por exemplo, eu desligo o meu celular 3 vezes. Isso dá tempo para que o meu cérebro processe as informações que eu absorvi e me dá um pouco de tranquilidade e relaxamento nesse momento de crise pandêmica, nesse momento de crise que a humanidade está vivendo. Se você gostou desse vídeo, dá a tua curtida, compartilha, um forte abraço e até a próxima.